Boa noite, igreja do Senhor Jesus, amém? Deixa eu repetir de novo. Boa noite, igreja do Senhor Jesus, amém? Boa noite. Glória a Deus. Aleluia. Que bom, vamos ficar de pé. Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Abra sua Bíblia. Salmo 128. Salmos 128. Vamos começar esse culto com a palavra do Senhor. Essa palavra que nos sustenta. Essa palavra que nos guia. Essa palavra em quem somos exortados pelo próprio salmista a meditar nela dia e noite. Palavra que, como vimos pela manhã, é luz para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que nos conduz, que nos guia. Palavra que abençoa a sua família. Por isso a gente vem engrandecendo o nome do Senhor o tempo inteiro, porque Ele nos deu a sua palavra que diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá o fruto do seu trabalho e será feliz e próspero, amém? Sua mulher, marido, será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Os homens digam amém. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Aleluia. Aleluia. Haja paz em Israel. Fala assim para mim: eu sou o novo Israel de Deus. Você é povo santo. Você é nação santa. Você é povo escolhido. Você é redimido. Você é separado. Você é escolhido. Você foi aquele por quem Jesus na cruz morreu e verteu o seu sangue para salvá-lo de todo o pecado, livrá-lo da morte. E você vai alcançar a vida eterna, se não já alcançou. Essa noite eu quero que você alcance em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós vamos louvar ao Senhor, porque nós entendemos como igreja que só o Senhor é digno de receber honra, louvor e adoração. A tua igreja exalta o seu nome, engrandece o seu nome, manifesta todo o teu amor através do louvor ao Senhor. E o Senhor quer, ó Deus, como diz a tua palavra em João capítulo 4, só quero adoradores que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Então, ó Espírito Santo de Deus, age com liberdade no meio do teu povo, para que a adoração chegue ao Senhor como um cheiro suave, para que as nossas orações cheguem ao Senhor, cheguem ao teu trono, agradavelmente às tuas narinas, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de estar na tua casa, engrandecendo o teu nome, em nome de Jesus. Amém. E por isso vamos cantar. Cante assim: seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Diga: és a minha rocha. És a minha rocha, a minha segurança. Teus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos é Senhor. Aleluia. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Vamos voltar do começo e você vai cantar do fundo do seu coração, como uma oração que você faz ao Senhor Jesus.
gosto quando a igreja canta. Às vezes as máscaras nos impedem de louvar com toda a vibração, não é verdade? Você está impedido aí, né? Mas a gente só vai cantar o refrão assim, com espírito de oração. Cante assim, ó. Aleluia. Aleluia. Louve ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Você pode cantar mais forte do que isso. Aleluia. Se junte aos anjos. Aleluia, louvemos ao Senhor. Ah, Pai, obrigado pelo privilégio de dizer-te aleluia. O Senhor que é digno de receber, Ele também é o comandante da igreja. Quero ouvir os acordes agora, sem falar que música nós vamos cantar. Vamos cantar, Mazinho. Vejam que você não pode ficar parado sem bater as suas palmas. Quero te convidar a se alistar no exército do Senhor. E vamos cantar porque Ele é o nosso general. Oh, mais uma vez, bem forte. Isso. Vamos cantar. Pelo Senhor marchamos e o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar, porque o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Levante e diga ao nosso general. Oh! Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Palmas bem forte para o Senhor. Isso. Assim mais forte. Agora vamos cantar com o Messias. Com o Messias marchamos em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Cante bem forte. O nosso general é Cristo. Aleluia. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Resistirá. O nosso general é Cristo. Aleluia. Seguimos os seus passos. Isso. Nenhum inimigo nos resistirá. Repita assim, oh, nenhum inimigo nos resistirá. Aplauda bem forte aquele que já esmagou o inimigo debaixo da planta do nosso pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cântico novo, né? Que celebra o Senhor Jesus. Nós oramos e pedimos para o Espírito ter liberdade entre nós. Por isso nós vamos cantar sobre Ele neste momento. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, te dando forças para caminhar.
surgiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Senhor é bom demais. Permita que o Espírito ministre através de você. Vamos cantar novamente. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente. É Deus com a gente, exalando vida, forças para caminhar. Glória a O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Ele nos ungiu. E Ele nos ungiu Para te dar o quê? para pregar, Olha só, te dar força para pregar e quebrar cadeias. e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, A fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Louvado seja o nome maravilhoso e precioso do Senhor. Nós exaltamos Deus, nós exaltamos o Espírito Santo, e agora nós vamos exaltar o nome doce de Jesus. Amém? Quero te pedir para se juntar conosco nessa grande oração deste cântico para Jesus. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, Só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Cante bem forte ao Senhor. Jesus,
que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Vamos cantar mais uma vez, crescendo no seu coração o nome precioso de Jesus. Exalte o Senhor mais uma vez. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Cante bem forte ao nome de Jesus. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Repita, é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Aleluia. Aleluia. O cântico diz que ele transforma o mais triste coração. Eu quero ministrar para você que está com o coração entristecido. São muitas as tristezas dessa época, mas nós acabamos de apresentar uma solução que já foi separada para nós, David, antes da fundação do mundo. Deus já sabia que nós íamos passar por isso. Por isso Ele nos deu o doce nome celestial, Jesus. Feche os seus olhos um pouquinho. Isso. Descansa no Senhor. Se apegue em Jesus. Se firme nele. Ele é a rocha. Ele é a rocha da salvação. Isso. Continue com os olhos fechados. A sua tristeza pode durar uma noite. A noite é um tempo.
mas a alegria vai vir pela manhã. E mesmo que você ande por qualquer outro vale que seja a morte, eu quero que você saia daqui sem temor algum, que você tenha deixado os seus temores do lado de fora. Você é uma bênção, a sua vida é uma bênção, porque ela está firmada em Jesus. Pai, obrigado por tanta expressão de louvor que a tua igreja consegue fazer mesmo em tempos difíceis, porque a nossa alegria é adorar ao Senhor. Nossa alegria é dizer-te muito obrigado, porque se o Senhor faz, o Senhor é Deus. Se o Senhor pede para guardar, o Senhor é Deus. Ou se o Senhor não faz aquilo que nós oramos e pedimos em oração, o Senhor continuará sendo nosso Deus eternamente, porque o que está preparado no céu é muito maior do que as tragédias que possamos estar passando aqui. Obrigado pelo doce nome, Jesus. Abençoe a nossa casa, abençoe as famílias da tua igreja, traga os afastados, aqueles que estão, ó Deus, longe do Senhor, nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas. Junta todo mundo aqui, Pai, em nome de Jesus, para que haja um grande louvor na tua casa, da salvação que o Senhor há de fazer nas famílias desta terra, em nome de Jesus, em especial desta amada igreja, cujas portas estão abertas para receber aquele que quer confessar o teu nome. Obrigado pelas pessoas que vão contribuir com seus bens, com as suas ofertas. Pai, muito obrigado pela disponibilidade amorosa dos irmãos, dos amigos desta igreja que tem sustentado a obra do Senhor. Obrigado, obrigado por manifestar o teu amor nesta igreja, esta agência do Evangelho. Muito obrigado, ó Deus, pelas mãos que recebem os recursos e administram conforme a tua vontade. Abençoa o teu povo e derrama, ó Deus, assim, em muita abundância, sobre cada lar aqui, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus, né? Nós vamos, neste momento, adorar ao Senhor com os dízimos e as ofertas. Você tem a liberdade de contribuir com os irmãos que passarão aí perto de você. E ao fundo do auditório também temos condições de passar, e você passar o seu cartão e você ficar à vontade para contribuir neste momento que é da igreja. E nós vamos cantar um cântico neste momento. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração
tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber, aleluia, nunca mais saberá viver sem ti. eu queria que você levantasse, ficasse juntinho mesmo daquele que é da sua família, que é o que é permitido, né? Dê a mão pro membro da sua família e cante assim, ó. Cante com o coração. Minha casa será Que legal, olha que lindo. reconhecida Vamos juntos. como lugar de milagres e oração. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém? Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Enche o pulmão para cantar. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração minha casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu, A sua casa, nunca mais saberá viver sem ti. faça do meu lar, Senhor, repete essa oração. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça, Senhor, faça do meu coração tua casa todo dia. isso. E seja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. mais uma vez para terminar. Pois a casa que um dia te recebeu, Nunca mais saberá viver sem ti. Que Deus abençoe eternamente a sua casa com o sangue precioso de Jesus. Você pode se assentar, amém. Boa noite, irmãos. Quero chamar aqui a Bárbara e a Mônica. Elas estarão dando a sua profissão de fé nessa noite. Nós vamos ter batismo no próximo domingo. São 31, não é isso, Zé? São 31. São 12 adolescentes, não é isso? E 20. Vão batizar 19, mas 19 jovens e adultos. E nós estamos aqui com alguns irmãos dando profissão de fé nesse tempo, e hoje nós vamos ouvir, então, o que Deus fez e tem feito aí na vida dessas duas jovens, né? Da Bárbara e da Mônica. Quem é que começa? Para o ímpar? Então vai, ganhou. Boa noite. Eu fui criada na igreja evangélica, quando eu era mais novinha, com a minha avó, participava, né, de tudo. Só que chegou uma idade minha, da adolescência, né, que você acaba conhecendo o mundo. E, infelizmente, o mundo falou mais alto para mim, apesar também que eu era muito nova quando eu ia para a igreja. Eu não tinha aquele entendimento todo, né, que uma criança pode ter, porque eu ainda era criança. E até lá, quando eu saí na minha adolescência, eu não voltei mais.
até hoje, com 30 anos. E eu passei por uma situação muito difícil na minha vida, onde a única pessoa que poderia me ajudar era Deus. Eu tinha um relacionamento muito ruim, onde eu não conseguia sair, né? E teve uma situação que aconteceu, que eu estava numa festa, nessa festa houve uma briga, e neste dia, na frente de todo mundo nessa festa, eu me ajoelhei e pedi a Jesus para ter misericórdia de mim, que me tirasse dali. E naquele momento eu senti o Espírito Santo em mim, me tocando. E Ele me tirou, porque eu já tinha orado para Deus. Falei, Senhor, que se for da Tua vontade, que o Senhor tire da minha vida. E Ele tirou, porque não é para mim. E eu vim para casa, contei para minha mãe, a gente chorou muito, e eu falei com a minha mãe, mãe, a partir de hoje, o mundo morreu para mim. Eu sou uma nova pessoa e estou aceitando Jesus. Isso dentro de casa, né? E eu e minha mãe oramos, e eu entreguei naquele momento a minha vida para Cristo. E nós começamos a orar, pedir para Deus tocar no nosso coração uma igreja que a gente possa estar congregando. Fomos em uma igreja, eu não me senti tocada, nem a minha mãe, que a minha mãe é batizada, mas ela não estava indo na igreja. Ela também queria ter um encontro dentro de uma igreja, né? E até que, nesse meio tempo, eu saí do meu trabalho administrativo e comecei a trabalhar com a Jandira, que é membro da igreja, né, no salão dela. E ela me fez o convite por 3 vezes. Ela falou assim, Bárbara, visita a minha igreja, vamos lá, é legal, você vai gostar de lá. Eu falei, tá bom, eu vou. Só ficava assim, né, 3 vezes. Até que, num domingo, eu e minha mãe tinha marcado para ir em outra igreja. Aí tá tudo certo. Quando chegou no final de tarde, né, minha mãe virou para mim e falou assim, Bárbara, vamos na igreja da Jandira. Eu falei assim, achei estranho, porque estava tudo certo para outro, mas também não questionei. Quando chegou aqui, teve o louvor, eu chorava, minha mãe chorava, o pastor Davidson pregou, foi uma bênção. Eu falei, é aqui que eu vou ficar, é aqui que o Espírito Santo está me tocando. E aí, quando acabou a pregação do pastor, eu me dirigi até ele, eu e minha mãe, e eu falei com ele, pastor, eu quero estar congregando aqui na sua igreja, quero estar me batizando. E ele me direcionou, a gente conversou, e hoje, assim, a minha vida mudou. Mudou muito, sabe? O Senhor tem transformado a minha vida todos os dias Ele tem me ensinado. E eu estou muito feliz por batizar, estou muito feliz por estar aqui, e eu não quero nunca mais sair da presença do Senhor. Boa noite, igreja. Meu nome é Mônica. Eu venho de uma família católica. A minha infância e minha adolescência eu frequentava a igreja. Na minha fase adulta, não ia com frequência na igreja, até porque eu também não tinha um entendimento. Achava a igreja católica muito engessada. E em 2008, uma amiga minha que nós morávamos juntas, ela é aqui da igreja, só que nesse momento ela e a família dela estão morando fora do Brasil. E ela me fazia o convite, até que um dia eu aceitei. E foi a primeira vez, verdadeiramente, que o Espírito Santo tocou meu coração. E até então, a partir daquele momento, eu me senti incomodada no bom sentido, que, ao mesmo tempo, eu queria estar na igreja, e eu também não entendia o porquê que eu tinha que deixar de fazer algumas coisas. E continuei minha vida, normalmente, como as pessoas do mundo fazem. Eu frequentava muita festa, eu bebia, eu praticamente saía todos os finais de semana. E aí teve um período que eu acabei conhecendo a cocaína. E foi, graças a Deus, foi por um período relativamente curto. E eu estava
eu estava tão afastada de Deus, mas eu ao mesmo tempo que eu sabia, mas eu não estava querendo enxergar, eu estava me deixando levar. Eu já estava eu passei por um período muito triste, muito doloroso na minha vida, onde eu tive um princípio de overdose. Eu fui parar no hospital, eu quase morri. Aí foi quando eu busquei ajuda, fui querer entender o porquê que estava acontecendo aquilo comigo. Eu fui no psicólogo, fui no psiquiatra, e eu entendi que eu precisava ser internada. Eu passei pelo processo de internação. E foi ali na clínica, eu fiquei 4 semanas. E quando passou 15 dias, foi quando eu senti a presença de Deus. Deus veio falar comigo naquele momento, onde Ele me disse que todos nós já sabemos que nós temos 2 caminhos. E que se eu continuasse pelo caminho que eu estava, eu não estaria nesse momento para estar aqui compartilhando com vocês essa minha história. Então, eu enfrentei todos esses obstáculos, confiando e tendo a fé em Deus. Eu saí da clínica, a minha mãe veio para cá, ela ficou durante 6 meses comigo. Depois nós entendemos que eu não tinha como ficar aqui. Eu me mudei para Rondônia, Deus me moveu, me tirou daqui, me levou para lá, fiquei durante 2 anos e eu retornei final do ano passado. Eu achava que eu não iria mais voltar para cá, mas Deus é tão maravilhoso, o amor dele assim é incondicional, que ele me trouxe de volta. Hoje voltei para a faculdade, hoje eu voltei para os meus estudos, voltei a trabalhar. E Deus, eu e Deus, a gente teve um momento, Ele fala comigo nas Escrituras e Ele me converteu. Hoje eu sou uma nova criatura. Hoje todas as coisas que eu faço, eu peço direcionamento a Deus, porque Jesus é o caminho, Ele é o início, sem Deus, nós não somos nada. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Esses testemunhos tão bonitos, só Deus pode fazer, não é verdade? Eu quero te convidar, você que tem um desejo de se batizar, você que tem um desejo, sabe, de conhecer um pouco mais a Jesus, eu vou pedir aqui, Zé Fernando, né? Ele tem essa sala de batismo desde a fundação do mundo, né? Junto com o Marcos Torres. As pessoas que fazem ali o batismo, depois elas passam por um discipulado, continuam, não é isso, Marcos? Já há muitos anos, na época do nosso amigo querido Elias, né? Então aí, Zé Fernando acho que foi aluno, né, do Elias, deu continuidade, Marcos Torres tem dado continuidade. Então, se você quer saber um pouco mais sobre essa ordenança que é o batismo, você pode procurar, que é interessante, você pode fazer essa sala, mesmo que você não venha se batizar, mas para você saber o porquê que nós cristãos precisamos batizar. Então, ali você tira suas dúvidas todos os domingos às 9h30 da manhã. Pode procurar o Zé Fernando ou o irmão Marcos Torres. Domingo que vem, nós vamos ter pela manhã, então, batismo e ceia, tá? É aquilo que nós chamamos de culto das ordenanças, domingo pela manhã. E domingo à noite, porque nós estamos bem restritos, apenas aqui com 335 cadeiras aqui dentro do templo, nós iremos fazer também a ceia durante a noite, tá bom? Então, você pode aí, de repente, vir de manhã ou vir à noite, tá? Porque geralmente as pessoas aí
no dia de ceia elas vêm com mais frequência, enfim. Então, domingo que vem, manhã e noite, ceia, e pela manhã nós teremos esses batismos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, então, no livro de Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo de número 4. Nós iremos ler a partir do verso de número 6. Neemias, capítulo 4, a partir do verso 6. Conseguiu achar aí? Está entre Esdras e Ester. Neemias capítulo 4, a partir do verso 6, diz o seguinte: nesse meio tempo, nós fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Eu quero frisar essa frase: o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. E diz o seguinte: quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdote souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, eles ficaram furiosos. Todos juntos planejavam atacar Jerusalém e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda existem muitos entulhos ou muitos lixos. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, nós estaremos bem ali no meio deles, nós vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. E eu fiz uma rápida inspeção, e imediatamente eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama. Verso 20: do lugar de onde vocês ouvirem o som da trombeta, juntem-se ali, o nosso Deus lutará por nós. Pronto, agora fixou. Algumas coisas aqui que nós precisamos entender nesse texto, porque você está ouvindo algo aqui, você leu algo aqui, talvez você não esteja tão familiarizado assim com a palavra de Deus. Talvez você não esteja entendendo o porquê desse texto, quem é, o que está acontecendo, onde eles estavam. Qual é a trama desse texto que está por trás disso? Presta atenção nisso aqui. Nós estamos lendo o livro de Neemias. O livro de Neemias, a palavra Neemias significa conforto do Senhor. Eu acho muito interessante porque Neemias, ele era o copeiro do rei, e o rei nessa época, o grande império mundial, era o Império Medo-Persa. Nós estamos aqui mais ou menos no ano 444 antes de Cristo. E aí você vai me perguntar: o que esse pessoal estava fazendo ali? Eu volto um pouquinho atrás, ano 605, ano 597 e ano 586 antes de Cristo, nós vamos ter as 3 invasões da Babilônia ali em Jerusalém. E nessa última invasão, no ano 586,
nós vamos ver que Jerusalém foi toda destruída, o templo foi destruído, as muralhas de Jerusalém foram destruídas, e agora havia mais ou menos 140 anos entre a destruição das muralhas de Jerusalém até este fato narrado, até aí a volta de Neemias para Jerusalém. Algumas coisas já haviam acontecido. No ano 539 a.C., Ciro já havia feito um decreto para que as pessoas pudessem voltar, aqueles judeus pudessem voltar para Jerusalém. E isso vai acontecer na época de um homem chamado Zorobabel, Ageu e Josué. Não aquele Josué que está depois do Pentateuco, tá? Aquele Josué que fica no lugar de Moisés. É outro Josué. Nós vamos ter alguns livros que nós chamamos de livros pós-exílio. Quais são os livros pós-exílio? Os livros pós-exílio são os 3 últimos do Velho Testamento: Ageu, Zacarias, Malaquias. E nós vamos ter mais 3 também. Nós vamos ter aqui aqueles que nós chamamos de livros históricos, que é o livro de Esdras, o livro de Neemias, o livro de Esther. Esses se dão aí no período pós-exílio, para aquele povo que volta. No livro de Ageu você vai ver aqui o pessoal voltando pela primeira vez, juntamente com esses 2 homens, Josué, que era o sumo sacerdote da época, e Zorobabel, que era o governador. Depois nós vamos ver, mais adiante, o homem chamado Esdras, voltando também como a segunda leva. E por último, Neemias, aproximadamente aí no ano 444 a.C. Então nós estamos situados nisso e algumas coisas que nós precisamos entender. Primeira coisa, quando Zorobabel vai com Ageu, junto com Josué, eles vão para reconstruir o templo. Esdras vai, por quê? Ele diz o seguinte: olha, agora o povo tem templo, mas eles precisam saber como adorar ao Senhor. Porque não adianta simplesmente vir ao culto, não adianta simplesmente vir à igreja, não adianta simplesmente vir ao templo. Nós precisamos saber o que agrada a Deus, a adoração que agrada ao Senhor, porque o culto, a adoração, não é para nos agradar. O culto, a adoração é para agradar ao Senhor. Nós não fazemos aqui neste lugar e nem no passado, nós não prestamos culto aos homens, nós não fazemos culto aos homens. Nós estamos aqui nesta noite por um motivo, porque tanto eu quanto você sabemos da nossa necessidade que nós temos de confiar, de crer, de ter este Deus como o Senhor da nossa vida. E com tudo isso, então, nós iremos prestar culto a Ele, somente a Ele. E é exatamente isso que Esdras vai fazer. E aí depois vem um homem chamado Neemias. E aí nós vamos ter um hiato de tempo de aproximadamente 12 anos. 14 anos entre Esdras e Neemias, mais 12 anos. Entre o avivamento que o pessoal passa, porque o pessoal tinha um templo, ia para a igreja, mas não cultuava a Deus como Deus gostaria de ser cultuado. Então nós vamos ter esse ato de tempo entre o avivamento espiritual pós-exílio e a construção, ou melhor dizendo, a reconstrução dos muros de Jerusalém. E aqui então está a nossa história. O povo já tinha tudo, o povo já tinha templo, o povo já estava aprendendo a cultuar, mas precisava de uma coisa: o povo precisava estar guardado e seguro. Uma cidade sem muros era uma cidade sem proteção. Uma cidade sem muros era uma cidade que estava apta a ser conquistada por qualquer um. Uma cidade sem muro não trazia proteção para as mulheres, para as crianças, porque geralmente quem ia para a batalha eram os homens. Então deixavam ali aquelas famílias vulneráveis. Então Neemias, ele fica sabendo disso e a palavra de Deus começa a dizer, e eu quero para que você entenda um pouco esse contexto, lá no capítulo 1, ao saber, a Bíblia diz que um parente seu chamado Anani, ele está voltando de Jerusalém, ele pergunta: como é que está então a nossa cidade? Como é que está o nosso povo que voltou para Jerusalém? E ele vai dizer: olha, a cidade está uma ruína. A cidade ainda continua devastada.
Mas já tem quase que 100 anos que aquele povo voltou, mas a cidade ainda continua arruinada. Existe uma decadência espiritual, existe uma decadência financeira, existe uma decadência moral. A cidade está arruinada. E ao saber disso, a Bíblia diz que Neemias chora. Neemias chorou pelo seu povo. Neemias chorou por aqueles judeus que estavam em Jerusalém. E depois que ele chora, a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 1 do livro de Neemias, que Neemias também vai orar ao Senhor. E Neemias era um copeiro, e quando a gente fala de um copeiro, a gente não está falando de um copeiro como nos dias de hoje. Um copeiro era uma espécie de primeiro-ministro naquela época. E ele estava servindo o homem mais poderoso daquela época, que era o rei da Pérsia. Ele era o copeiro do rei. E ele tinha tudo o que o mundo poderia lhe dar ali na Pérsia. Ele tinha tudo o que uma pessoa queria, porque ele tinha um cargo alto, um cargo elevado. Só para você ter noção, o copeiro tinha que ser o homem de intensa confiança do rei, porque você sabe que uma das maiores estratégias do mundo antigo para se matar um rei, um imperador naquela época, era através do envenenamento de bebida e de comida. Então, era mais ou menos isso. Antes do rei, antes do imperador Artaxerxes provar qualquer coisa, Neemias tinha que provar tanto a bebida quanto a comida. Então ele era um homem que o rei olhava para ele, o imperador olhava para ele e via uma intensa confiança nele. E certa vez, capítulo de número 2, vai dizer que Neemias foi servir o rei. E quando ele vai servir ao rei, ao saber da sua trágica notícia que estava acontecendo em Jerusalém com os judeus que ali estavam, ele foi com um semblante triste pela primeira vez. E o rei perguntou: por que você está com este semblante triste? E ele contou tudo ao rei, o que estava acontecendo em Jerusalém com os judeus que ali estavam. Então o rei deu uma carta e liberou para que Neemias fosse até Jerusalém e reconstruísse aquela cidade que outrora tinha sido uma cidade maravilhosa, que reconstruísse os muros, esses muros que outrora trazia proteção para as famílias. E aqui eu quero desmistificar uma frase que muitas vezes nós falamos e falamos de forma errada. Existe uma frase que virou quase que um jargão popular que diz o seguinte: não construa muros, construa pontes. E aqui eu quero desmistificar e falar que esse jargão, essa frase é uma frase mentirosa, porque em alguns momentos nós não podemos nem sequer construir muros, ou nem sequer construir pontes, precisaremos construir muros. E a Bíblia fala sobre isso. Não é para construir muros, como o salmista vai dizer, não é para construir pontes, como o salmista vai dizer, com o homem ímpio. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho, não se detém no caminho dos, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Com esses, nós precisaremos construir muros e não pontes. Não construa somente pontes em seus relacionamentos. Precisamos mais do que nunca, em nossos lares, em nossas casas, construirmos muros. Muros que tragam proteção para os nossos filhos. Muros que trarão proteção para as nossas vidas. Muros que trarão proteção para o nosso casamento. Construa muros. Senão nós estaremos vulneráveis ao ataque do inimigo. E é tão interessante que este homem, ao saber da desolação que estava ali na sua cidade, este homem, que significa conforto, ele deixa todo o seu conforto, ele deixa tudo o que ele tinha para trás, tudo aquilo que ele havia construído, e agora ali assumindo, ali sendo o copeiro do rei, o homem de inteira confiança do rei, do homem mais poderoso da terra, ele diz:
eu vou para onde o meu povo está. Eles estão numa terra desolada, eles estão numa terra que foi destruída, mas é para lá que eu vou. E a Bíblia diz que então aquele homem se dirigiu para Jerusalém. E aqui então nós vamos aprender algumas coisas muito interessantes e muito práticas com Neemias. A primeira coisa aqui é, Neemias volta para reconstruir. Reconstruir nos mostra e nos remete a algo interessante. Ele não foi construir, ele foi reconstruir, ou seja, ele foi construir algo que um dia já existiu. E eu quero trazer de forma bem prática para as nossas vidas o que já existiu dentro da sua casa que eu e você precisaremos reconstruir novamente. Quem sabe você não esteja aqui me vendo, talvez você tenha 1, 2, 3, ou 10, ou 15, ou 30, ou até mesmo 50 anos de casado. E algumas coisas precisam ser reconstruídas novamente na sua casa, no seu lar. Quem sabe a gente não esteja aqui, sabe, com pessoas nos vendo agora, através do YouTube, através das redes sociais, ou quem sabe você mesmo que está aqui nessa noite. Você esteja dizendo, há quanto tempo eu e minha esposa não nos falamos mais olhando nos olhos? Há quanto tempo não existe mais carinho dentro da minha casa? Há quanto tempo não existe mais alegria? Não existe mais paz? Coisas que um dia os inimigos entraram, incendiaram, como fizeram com Jerusalém, colocaram para baixo, destroçaram aquela cidade toda. E talvez você esteja aqui pensando, o que eu nesta noite preciso reconstruir na minha vida? Existem muitos casamentos que precisam ser reconstruídos, porque já não existe mais o amor, o diálogo, a paz, a harmonia, já não existe mais a conversa. E é interessante que Neemias, então, ele sai da Pérsia e vem até Jerusalém. No capítulo 2, começa a saga de Neemias. Do capítulo 2, do verso 17 ao verso 20, se o pessoal do multimídia conseguir colocar, 2, 17 ao 20, você vai ver que ele foi averiguar o que aquela cidade precisava, qual era a necessidade daquele povo, qual era a necessidade da sua cidade. A primeira coisa que eu aprendo aqui é, eu e você precisamos analisar o que eu e a minha casa precisamos hoje, quais são as necessidades, o que tem deixado a minha família, o que tem deixado os meus filhos, o que tem deixado o meu casamento vulnerável. Precisamos averiguar. Ele disse, vamos ver qual é a situação. Está em ruínas, está posta em destruição pelo fogo. Vamos reconstruir. Verso 18, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso, e eles começaram a reconstrução, se encheram de coragem. Verso 19 e 20, quando porém Sambalate, Tobias e Gesem, eles souberam, eles desprezaram, e disseram, o que vocês estão fazendo? Verso 20, então eu respondi, o Deus dos céus fará que nós sejamos bem sucedidos. Sabe o que eu aprendo aqui? Que toda vez que nós queremos fazer algo certo, reconstruir, sempre haverá oposições. Não pense em você que vai ser fácil, vai ser difícil. Eu não vim aqui falar sobre coisas fáceis, porque o Evangelho, gente, é o Evangelho de uma cruz, é o Evangelho de negar, é o Evangelho de morrer para as minhas vontades, é o Evangelho que vai contra essa cultura decaída. Enquanto existiam os Sambalates, os Tobias e os Gesens, ali querendo agorar, querendo se tornar uma oposição, dizendo, para que você vai fazer isso? E quantos opositores hoje nós temos na família?
Estamos vivendo uma sociedade que está acabada, os valores deteriorados. Isso tudo porque nós não temos famílias fortes, famílias que resistam à oposição, famílias que lutem pelo que é certo, famílias que falam o que é certo, famílias que coloquem muros de proteção para os seus filhos e filhas. Estamos muitas vezes nos amoldando à cultura deste século. E ele vai dizer o seguinte: existiam opositores. E é assim, a Bíblia diz em João capítulo 10, que o nosso inimigo ele vem para matar, roubar e destruir, são os nossos opositores. Satanás não quer ver as famílias unidas, Satanás não quer ver as famílias felizes, vivendo em harmonia e em paz. A intenção de Satanás é destruir os nossos lares, minando, entrando nessas brechas que muitas vezes nós estamos reconstruindo, mas ainda existem brechas nesses muros. E é exatamente isso que ele vai fazer. Existem os Sambalates, queridos, existem os Tobias, existem os Gessens, mas nós vamos ser resistentes a toda oposição, porque nós iremos dizer, como Josué disse no final da sua vida: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Vocês podem servir a quem vocês quiserem, vocês podem se prostrar a quem vocês quiserem, vocês podem continuar com a cultura que os nossos pais viveram, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao único Deus. Nós precisamos resistir a essas oposições que se levantam. Os inimigos do trabalho de Deus estão aí para nos atrapalhar. E sabe o que muitas vezes nós precisamos fazer? Algo que Neemias fez e que nós precisamos aprender: ignorar pessoas. Ah, mas Davidson, não dá para ignorar. Quem disse que não? Aquele jovem rico chegou e falou assim: Jesus, olha só, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus começou a falar e falou assim: desde a minha mocidade eu guardo todos os mandamentos. Aí Jesus falou bem assim para aquele jovem: só tem uma coisa então, vai, vende tudo que você tem e dê aos. Aí aquele jovem, a Bíblia diz que o jovem pegou e falou assim: beijo Jesus, tchau. Eu não vejo na minha Bíblia Jesus falou assim: peraí, vem cá, você não pode te perder. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas, isso é uma grande verdade. Jesus deixou aquele jovem ir. Existem pessoas na nossa vida que nós precisaremos deixar ir. Amigos que não são amigos, que nós precisaremos deixar ir. Porque são Sambalates, são Tobias, são Gessens que entram dentro da nossa casa, dentro da nossa família, para acabar, para destruir tudo aquilo que provém de Deus. Ignore, precisamos ignorar. A palavra de Deus vai dizer então, que no capítulo de número 3, eles começaram a fazer a obra, eles fizeram a vontade de Deus, deixando os opositores de lado, e confiando na bondade, confiando na misericórdia do Senhor. E aqui, nós entramos então no texto que nós acabamos de ler, que é o capítulo 4, quando eles começam e iniciam essa grande obra, que foi concluída em 52 dias. A Bíblia vai dizer então, que eles começam essa construção, a reconstrução destes muros. E quando falamos nisso, então nós precisamos trazer para dentro dos nossos lares, ou para dentro das nossas casas, sabe, o que eu e você precisamos fazer. Então, a primeira coisa, identifique quais são os problemas, quais são as dificuldades. Faça como Neemias fez no capítulo 2. Ele foi averiguar, foi ver
quais eram os problemas, o que estava quebrado, o que precisava ser restaurado. Outra coisa, não vamos desistir diante de fortes oposições. E a terceira coisa está aqui. A Bíblia vai dizer que mesmo diante da oposição, capítulo 4, verso 9, conseguem colocar aí para mim, verso 9, por favor? Vai dizer que depois dessa oposição, vai dizer o seguinte, olha só, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para proteger-nos dele. Gente, quantas lições aqui. Apesar de ninguém acreditar, apesar dos inimigos estarem caçoando, dizendo o seguinte, olha, mesmo que uma raposa, se uma raposa passar por esse muro aqui, vai destruir tudo. Era o que eles estavam falando, era o que eles estavam espalhando no meio do povo judeu. Estavam dizendo, essa construção é fraca, eles não vão conseguir. E é algo que eu preciso aprender, mesmo que ninguém confie, mesmo que ninguém acredite, mesmo que ninguém esteja comigo, eu vou continuar reconstruindo e fazendo uma grande obra que Deus tem para ser feito a partir de mim, dentro da minha casa, na minha cidade, no meu Brasil. Eu não vou parar porque existem opositores ou porque as pessoas não acreditam, confiam em mim. E a Bíblia vai dizer, mas, uma conjunção adversativa, apesar de, diante de, mesmo diante desse problema todo, ele vai dizer o seguinte, mas nós oramos. Sabe o que nós precisamos? Orar mais. Talvez seja isso que precisa ser reconstruído dentro da minha casa, dentro da sua casa. Há quanto tempo nós não oramos com os nossos filhos? Há quanto tempo nós não oramos mais com o nosso cônjuge? Eu não estou falando daquela oração da hora do almoço, não. Jesus, em nome de Jesus, abençoa essa picanha, abençoa essa picanha que eu vou comer lá na casa do Josimar, que ele está me prometendo já há 2 anos, Senhor. Toca no coração dele, sabe? Ah, Deus, não é essa oração rápida, não. É aquela oração mesmo. Você faz, onde você abre o seu coração para o seu cônjuge, onde você fala das suas necessidades, das suas áreas vulneráveis. A Bíblia diz que no meio dessa vulnerabilidade, no meio de tudo isso, Neemias para um pouco, e a Bíblia diz, mas nós oramos ao Senhor, e não só oramos, a Bíblia vai dizer aqui que eles oraram e colocaram guardas de dia e de noite para proteger-nos dos inimigos. Você está lembrado de Jesus no Getsemane, Mateus capítulo 26, verso 41, Jesus chega e os seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, estavam dormindo, e Jesus volta lá pela 3ª vez e diz, olha, nem por 1 hora vocês puderam orar e vigiar comigo. Ele vai dizer então o seguinte, orai e vigiai, melhor dizendo, vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito de vocês já está preparado, mas a carne, ela é fraca. É o que Jesus vai dizer. Não adianta a gente só orar, a gente precisa orar e vigiar. Você sabe o que seu filho está vendo na tela do computador? Você sabe o que seu filho está vendo na tela do smartphone? Você sabe com quem seu marido está falando no WhatsApp? Esse negócio, meu Deus, esse negócio de que o camarada casou e tem senha do smartphone e a mulher tem senha no smartphone e que eles não comungam e que a mulher não sabe quanto que o cara tem na conta bancária. Meu irmão, casou para quê, miserável? Vocês vão comungar de uma vida plena. Isso está no Código Civil. Quando você casa com alguém, é uma vida plena. Não quer viver uma vida plena? Não casa.
Nunca vi isso dentro da igreja. Não, minha esposa não tem a minha senha do smartphone. Minha esposa não sabe quanto que eu tenho na conta bancária. Casou para quê? Se não for para desfrutar de uma vida plena. Aí a Bíblia vai dizer, sabe o quê? Vigie e ore. Foi exatamente isso que eles fizeram. Sabe o que eu vou aprender aqui? Eu vou aprender aqui no verso de número 10. Olha só que interessante, 4:10. Rapidinho para mim, por favor, gente. Vamos lá, 4:10. Isso. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força e ainda existe muito entulho. Presta atenção aqui em mim. A Bíblia diz então que eles começaram a orar. Gente, eles fizeram o que é certo. Não só oraram, mas começou também a vigiar. Peraí, o que meu filho está vendo? Com quem que meu filho está saindo? Com quem que minha esposa está conversando? Com quem que meu marido tem ido jogar bola? Começou a orar: Senhor, muda o meu coração, porque na verdade a gente só ora para mudar o coração do cônjuge, quando na verdade é o nosso coração que precisa ser mudado. Senhor, muda o meu coração. Senhor, que eu seja um marido melhor. Senhor, que eu seja uma esposa mais submissa. Senhor, que eu seja um filho melhor. Senhor, que eu seja um pai melhor. Eles começaram a orar e eles começaram também a vigiar. Mas apesar deles fazerem tudo o que era correto, a Bíblia diz duas coisas aqui no verso 10. Primeiro, que eles se cansaram, porque tem hora na vida que a gente se cansa, tem momento na vida que a gente se cansa como marido, como esposa, tem momento na vida que a gente fica cansado, exausto emocionalmente. São muitas lutas, são muitas brigas, são muitas batalhas, e tem hora que a gente fica cansado, gente. Essa aqui é a grande verdade. Homens valentes, homens de Deus, mulheres de Deus também se cansam. A Bíblia diz que o próprio Jesus, quando estava ali na Via Dolorosa, saindo então da Fortaleza Antônia e se dirigindo ali para o Gólgota, a Bíblia diz que teve um momento em que Jesus não mais aguentava carregar aquela cruz. Então existia um homem lá de Cirene, um egípcio, um africano, melhor dizendo. Ele olha, os guardas romanos olharam e falaram o seguinte: você, Simão Cireneu, você vai ajudar Jesus a carregar esta cruz. Tem hora que homens se cansam. Existia um momento em que Jesus estava atravessando o mar da Galileia com seus discípulos. Uma grande tempestade, o barco quase indo a pique. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo porque ele estava cansado. A grande verdade, gente, é que eu e você, apesar de servirmos a um Deus todo-poderoso, nós não somos todo-poderosos. Nós não temos todo o poder. Nós temos nossas limitações e nós temos as nossas fraquezas. E eles se cansaram. Quem sabe você essa noite não esteja aqui falando: puxa, Davidson, mas eu tenho feito tudo o que uma mulher sábia poderia fazer. Eu tenho feito tudo como um homem que é líder, sacerdote da casa pode fazer. Eu tenho feito. Eu tenho orado, eu tenho pedido ao Senhor, eu tenho buscado, mas eu estou cansado. A Bíblia diz que certa vez os valentes de Davi se cansaram. Valentes também se cansam. Se cansam, porque parece que essa luta, parece que essa obra não vai acabar nunca e a gente se cansa. E não é pecado a gente se cansar. Não é pecado a gente se cansar. Mas a Bíblia vai dizer aqui que eles se cansaram porque existia lixo, entulho. Por que existia lixo? Por que existia entulho? Porque há cerca de 140 anos atrás, no ano 539,
antes de Cristo, os babilônicos, no ano 586 antes de Cristo, os babilônicos entraram em Jerusalém na sua terceira invasão, e a Bíblia diz que eles destruíram tudo, colocaram fogo em tudo, e aqueles entulhos ficaram lá durante 140 anos. Eu aprendo algo aqui. Quem sabe você não está aqui nessa noite dizendo: realmente eu preciso reconstruir algumas coisas na minha vida. Então, antes de reconstruir, antes de você ver essas muralhas voltando para a sua casa, antes de você querer reconstruir a alegria, a paz, a harmonia, o amor, o carinho, eu e você precisamos tirar esses lixos que estão acumulados na nossa vida. Não tem como reconstruir os muros com os entulhos ali. E aí eu vou te perguntar uma coisa, e eu quero que você seja sincero com você mesmo, do fundo do seu coração. Quais são os lixos que têm impedido você de reconstruir um casamento feliz novamente? Quais são os lixos na sua alma? Sabe aquele quartinho do lixo que muitas vezes nós temos dentro da nossa casa? Ou talvez a gavetinha do lixo, a gavetinha do entulho, que muitas vezes eu e você temos. Quais são esses lixos? Porque antes de reconstruir, os alicerces estavam ali, mas eles precisavam desentulhar, tirar os lixos. Enquanto eles tiravam esses lixos, eles estavam se cansando. Quantas coisas na nossa vida não estão sendo reconstruídas, porque nós estamos querendo fazer um novo alicerce em cima de lixos, a falta de perdão. Quantas vezes existem esses lixos, o egoísmo, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar? Quais são os lixos que estão entranhados em nós, que estão nos impedindo de reconstruirmos um lar, uma casa, um casamento, uma família feliz? Precisamos tirar esses entulhos, precisamos tirar esses lixos, porque nós nunca iremos conseguir reconstruir enquanto os lixos estiverem ali. Quantas coisas estão sendo guardadas dentro do nosso coração e da nossa alma, que nós precisamos nessa noite desentulhar. Minha filha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Não é porque um homem foi canalha com você que todos os outros serão. Você precisa retirar este lixo do ressentimento hoje, para que você possa prosseguir, porque Deus quer lhe dar uma família feliz. Desentulhe esses lixos do passado da sua vida. E aí, queridos, ele vai dizer no verso 14, vamos lá, verso 14? E eu fiz uma rápida inspeção, e eu imediatamente comuniquei aos nobres, e eu também falei aos oficiais, e depois ao restante do povo. Primeiro, os inimigos estão aí, eles são reais, são verdadeiros, são grandes, são poderosos. Nós estamos voltando de Jerusalém depois de um grande tempo de exílio, depois de 70 anos. Mas eu quero lhe dizer para vocês, primeira coisa, vocês não têm o que temer, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Vocês não têm o que temer, porque agindo Deus, quem impedirá? Vocês não têm o que temer, que se por um caminho esses inimigos vierem, por 7 eles terão que fugir. Não temas, por quê? Porque lembrem-se de que o Senhor
é grande e temível. E eu estou convocando vocês hoje para vocês lutarem pelos seus irmãos, pelas suas irmãs, pelos seus filhos e filhas e pelo seu cônjuge, porque Deus está contigo nessa batalha. O inimigo é grande, o inimigo é poderoso, mas assim como Deus fez no passado, aquele inimigo que estava ali para tentar impedir Davi de chegar aonde Deus tinha para ele, na verdade foi um grande passaporte. Eu quero lhe dizer algo aqui. Essas dificuldades, esses problemas, esses inimigos que muitas vezes vêm, eles vêm sobre a nossa vida, porque isso torna a nossa família mais forte como nunca. Vocês vão lutar, sabe por quê? Vocês não vão ter o que temer. No meio dessa batalha, diante dessa opressão, dessa angústia, vocês precisam se lembrar de Deus. Você está lembrado do que o salmista disse no Salmo 121, verso 1? Ele vai dizer o seguinte: eleva os meus olhos para os montes. Não é de lá. Quando o salmista disse isso, ele estava se referindo aos deuses dos cananeus. Era onde os cananeus adoravam. Os deuses dos cananeus estavam nos montes. E ele vai dizer: eleva os meus olhos para os montes. De onde vem meu socorro? Não é de lá. Mas ele vai dizer de onde vem. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É de lá que vem o meu socorro. Lembre-se de Deus. Ele é grande e temível. Então eu e você podemos guerrear, podemos batalhar, podemos ir confiando no poder de Deus. Lute, mas lute com esperança. Lute, mas não desista. Davidson, tá difícil, mas eu quero lhe dizer algo aqui, meu irmão. Você está vendo essas cadeiras vazias? Você vai continuar lutando, como aquela mulher estava lutando. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo de número 15, que uma mulher estava vendo a sua filha endemoniada, e ela era uma mulher cananeia, era uma mulher cirofenícia, e ela vai diante de Jesus, ela disse: eu não vou aceitar ver a minha filha sendo destruída por Satanás, eu não vou ver a minha filha sendo acometida por um espírito de demônio, não. Aquela mulher lutou, porque ela não ia perder sua família para Satanás. Lute como aquele pai, em Lucas capítulo 9, verso 38, a Bíblia diz que aquele homem chega até Jesus, e também o seu filho estava endemoniado, e estava vendo a sua casa sendo destruída, estava vendo os seus filhos indo para o inferno, e a Bíblia diz que aquele homem chega até Jesus e grita alto, ele diz: Senhor, Senhor, tenha misericórdia, o meu filho está se jogando, está se lançando ao fogo, os espíritos malignos estão fazendo. Mas Senhor, ouça o meu clamor, ouça, Senhor, a minha oração, ouça, Pai, a minha súplica. Eu tenho esperança. Os seus discípulos não puderam livrar o meu filho desse espírito imundo, mas eu creio, Senhor, que o Senhor pode mudar a realidade da minha casa. Lute com esperança, mas lute, verso 20, pode vir, verso 20, lute, mas como eu e você precisamos lutar? Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, vocês ali vão se juntar naquele lugar, e aí, juntos, ei, fala uma coisa aqui, você luta junto, você não luta contra. Você casou para ser feliz e fazer essa pessoa feliz. É para isso que nós casamos. Você não está casando com o inimigo, não. Você não está dormindo com o inimigo, não.
seu parceiro de luta. Às vezes ele não pensa como você pensa, nem ela pensa como você pensa. É por isso que precisa estar juntos, conversando, falando, armando estratégia. Temos cabeças diferentes, criações diferentes, pensamentos diferentes, personalidades diferentes. E aí olha só o que ele vai dizer: juntos a trombeta vai tocar. A trombeta tocava quando o povo ia guerrear. A trombeta tocava, pastor Aurora, quando o povo ia adorar. E ele estava dizendo aqui o seguinte: quando a trombeta tocar, você e a sua casa, vocês estarão juntos. Porque quando vocês estão juntos, apesar de todo o problema, apesar de toda a dificuldade, apesar da oposição, apesar dos inimigos, apesar do cansaço, apesar do estresse, apesar de tudo isso, quando a trombeta tocar, juntem-se todos. Porque quando vocês se juntam, apesar dos problemas, apesar das diferentes ideias, vocês vão se juntar. E quando vocês se juntarem, o Senhor entrará no meio de vocês e lutará a sua luta. Sabe o que Satanás mais quer ver? Aqui, Flávio Andrade, que tem dirigido aí o curso Casados para Sempre há tantos anos, né, Flávio Andrade? Uma das coisas que Satanás mais quer ver é exatamente isso. Cada vez mais os cônjuges andando de forma separada, andando sem harmonia. E aí ele vai dizer o seguinte: juntem-se, porque quando vocês se juntarem, o Senhor guerreará por vocês. Vocês não estão desamparados nessa luta. A luta é grande, o Senhor vai intervir, mas Ele está dizendo para mim e para você: vocês terão que ir para o campo de batalha, mas a vitória vem do Senhor. Continue orando, continue buscando, continue crendo, não para, não desista, tenha resistência, tenha resiliência, vá, ataque, mas olha, lembre-se de uma coisa: juntem-se, não lutem separados, não vá para o quarto de oração sozinho, vão juntos, lutem juntos, adorem juntos, cultuem juntos, porque o inimigo é um só. E aí, quando vocês se juntarem, também o nosso Deus lutará pela sua casa, lutará pelos seus filhos. Você vai orar junto com sua esposa pelos seus filhos. Você vai orar junto com a sua esposa pela conversão do seu sogro e da sua sogra. Você vai orar junto com seu esposo ou com a sua esposa pela conversão da sua casa, dos seus pais. Você vai orar junto com os seus pais, junto com os filhos. Nós vamos orar juntos, porque quando nós estamos juntos, o Senhor entra nessa luta, entra nessa guerra para nos dar vitória. Você quer ter vitória? Coloque-se de pé. Deixa eu orar com você, por favor. Quem sabe você não chegou aqui, hein? Enfrentando tantas lutas, batalhas, tantas crises. Mas essa palavra é para nos lembrar aquilo que um dia se perdeu. Deus está nos chamando para reconstruirmos. Precisamos tirar os entulhos para novamente reconstruirmos a alegria e a harmonia. Os lixos da mágoa, os lixos da falta de perdão, os lixos que nós estamos acumulando há tanto tempo na nossa vida, no nosso casamento. Tira esses lixos hoje. Tira esses entulhos hoje. Deus está chamando para uma reconstrução. A reconstrução da paz, a reconstrução da harmonia, a reconstrução da alegria no seu lar. Deus está nos chamando para isso.
Mas lembre-se disso, teremos opositores, as dificuldades virão, mas quando tudo isso vier, eu e você podemos nos lembrar do nosso grande e temível Deus. E nós não vamos estar lutando separados, vamos estar lutando juntos. Porque quando nós nos juntamos como família, como marido e esposa, pais e filhos, então o Senhor, Ele vem para guerrear as nossas guerras. Eu quero terminar. Você que está aqui, você que tem sua família, seu pai, seu cônjuge, eu não sei, sai agora do seu lugar, vamos orar agora, vamos terminar esse momento, orando pela nossa casa, orando juntos, guerreando juntos, com as armas espirituais que Deus nos deu. Você pode vir, pode sair do seu lugar, você que está aí, pode, você tem um pai, você tem um irmão, você está sentado aí separado de alguém. Vamos terminar esse momento e falar assim, nós vamos orar juntos, porque você não está sozinho, o filho não é só teu, é o nosso filho, é o meu sogro, o seu pai é o meu sogro, é a minha família, e juntos nós vamos batalhar, porque não vai ter Tobias, não haverá Gesem, e não haverá ninguém, nenhum Sambalate destruirá o projeto que Deus tem para a nossa família. Você crê nisso? Você crê nisso? Ora aí com sua família aí, ora aí, começa a orar agora, começa a orar, você não precisa esperar ninguém, ora, abençoa a vida do seu filho, abençoa a vida da sua filha, do seu marido, da sua esposa, ora junto. Estamos numa luta, Satanás tem tentado destruir famílias, Satanás tem tentado destruir vidas, tem tentado deixar nossa casa tão vulnerável, dizendo que eu e você não precisamos mais vigiar e nem orar. Juntos nessa batalha, Deus desce do céu e diz, agora eles entenderam, eles estão juntos, estão lutando, estão batalhando, estão guerreando, e onde existe unidade, Deus se faz presente. Pai, nós oramos, abençoamos, Senhor, a tua igreja, casas, famílias, e profetizamos, Senhor, que depois dessa ruína, famílias que chegaram aqui, Senhor, destituídas, arruinadas, destruídas, passarão por um tempo de reconstrução, serão restabelecidas. Volte, Senhor, com a alegria da salvação nessa casa. Volte, Deus, com a paz, com a harmonia, e que os nossos inimigos vejam que nós temos um Deus que é grande e temível, o Senhor dos senhores, o Senhor das guerras, o Senhor dos exércitos. É o Senhor quem está conosco nessa guerra. Nós não queremos ver os nossos filhos indo para o inferno. Nós não queremos ver, Senhor, o nosso casamento sendo desfeito. Não foi para isso que o Senhor fez. O Senhor fez para que nós sejamos bênção na vida do nosso cônjuge. E que nós possamos, Senhor, ser essa bênção. É a oração que nós fazemos no nome poderoso de Cristo Jesus. Senhor, um lugar de harmonia, faça do meu coração tua casa todo dia, esteja à vontade pra ficar,
e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Passa do meu lar, Senhor, no lugar de harmonia. Passa do meu coração e a casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá